Está começando mais um Comentando no QG. Aqui quem fala é seu host de sempre, Paulo Raposo. E hoje nós vamos estrear um novo quadro. Sim, vocês não ouviram errado. Será um quadro fixo que sairá todo final de semana, né? Sairá todo sábado, mais precisamente. Hoje damos início à nossa pilha de leitura, mais precisamente às minhas resenhas de pilha de leitura. Antes de começarmos o episódio, mais precisamente, né, efetivamente, para ser mais exato, e além disso, eu vou falar dos dois mangás que muito provavelmente vocês estão vendo na thumb. Vou passar as regras gerais aqui de como que funcionará o pilha de leitura. O pilha de leitura ele funcionará da seguinte forma: semanalmente aos sábados, tá? A ideia é que seja semanal, mas pode ser que entre algum outro quadro para intercalar também e eu não ficar me sobrecarregando. Teremos resenha de mangás, ou quadrinhos, ou livros, o que tiver que sair. Serão coisas que eu lerei, que realmente estão na minha pilha de leitura atrasada. Quando não for da minha pilha de leitura, forem lançamentos, ou estará o nome do título, ou estará o nome da editora, quando for mais de um título, tá? Às vezes também pode não ser um lançamento, mas se eu ler coisas seguidas demais das editoras, tipo, quadrinhos de volume único, mangás de volume único de uma determinada editora, também estará o nome. Mas eu sempre, ao longo do episódio, vou comentar cada um, ok? Outro ponto que eu acho legal salientar desde já: preferências pessoais. Quem me conhece há tempo suficiente sabe que eu detesto papel branco. Sim, eu não gosto de offset, eu não gosto de crochê, etc. Pra quadrinho eu ainda dou aquele aceite, mas pra mangá, por exemplo, eu não acho que são papéis legais. Isso é uma coisa que eu já quero deixar adiantado aqui. Então, por eu não achar um papel legal, não significa que eu vou desmerecer a obra. Mas na hora que eu vou mencionar essas questões, eu não vou considerar tanto quando for offset, tá? Só vou considerar se for muito transparente. Do contrário, offset, beijo, abraço e tchau, tá? Não tem muito porque eu também me alongar, até pra não dizerem que eu vou usar isso para influenciar o que eu acho do mangá ou não. Nem com relação ao que eu possa ver de negativo em editoras, etc, tá? Coisas que a gente vê a galera reclamar, etc, de editoras, não entra na minha influência aqui. São coisas que eu quero dizer, já quero deixar muito claro, porque um dos meus futuros temas aí pra fim de ano será falar um pouco sobre fazer meio que uma retrospect aí de editoras e tal. Então, são coisas que eu já quero deixar muito claro, tá? Especialmente se você é de editora e está ouvindo, já fique muito ciente disso. Eu vou comentar tudo que eu vi assim de pontos positivos, negativos, etc. Mas é sempre a minha visão. Então, assim, com relação aqui ao nosso cantinho de leitura, né, a nossa pilha de leitura, eu quero deixar muito claro essa regra do jogo, que é: você é editora, né, rapaz, marketing, editor, funcionário, etc. Se você está ouvindo esse podcast e existe algo que você não concordou, minhas redes sociais estão aqui embaixo, né, no final a gente comenta melhor disso, e vocês podem ir lá trocar uma ideia super legal comigo. Estou aberto para conversar, tá? Assim como se você, editora, quiser me mandar material para resenha, pode mandar, que também sai podcast, mas eu já deixo avisado que se eu gostar do material, eu vou super elogiar, vou dizer para quem eu indico, etc. Se eu não gostar, eu também vou ser honesto, vou falar, pra mim não funciona, funciona para outras pessoas. Mas sempre tratando de forma respeitosa, porque eu acho que o ambiente desse bloco, né, desse quadro, é ser respeitoso e é ser honesto também, porque não adianta ficar puxando saco de obra que eu não gosto. Entendeu? Então, assim, feito esse disclaimer, vamos hoje para duas obras da JBC, que foram os dois últimos lançamentos, assim, de mangás que saíram, né? Se não me falha a memória, um saiu ali entre julho e agosto, e o outro saiu mais recentemente. Eu não vou lembrar de cabeça, também não vou ficar cagando regra de ficar procurando na Amazon e afins, tá? Pra quem já pegou aqui a deixa, que eu espero que muita gente tenha pegado, hoje eu vou falar de Haikyuu Big, a edição Big, e vou falar de Shaman King, tá? Vou começar obviamente por Haikyuu, porque foi a que saiu primeiro. Pra quem não conhece, Haikyuu é um mangá de vôlei bem bacanudo, tá? Do Furudachi Haruishi, se não me falha a memória. Posso estar enganado, se eu estiver errado comentem, que eu tô lembrando tudo de cabeça, eu tô aqui fazendo. Que ele foi publicado na Shonen Jump, tendo um total de 42 volumes. Aqui no Brasil, o JBC tá trazendo uma edição Big que terá 45 volumes foi o mangá. Aqui no Brasil, a JBC publicará uma edição Big em 22 volumes. 22, porque a última edição veio maior. Só pra eu fazer o recap aqui, né? Então, assim, a história de Haikyuu, ela é bem legal, né? Focada no Hinata, que ele é uma
pessoa que gosta muito de vôlei, só que ele é muito baixinho. Ele se encanta um belo dia quando ele vê um jogo e ele vê que existe um pequeno jogador. E ele decide que ele quer virar um grande jogador, mas a primeira vez que ele joga, ele perde pro Kageyama na primeira rodada. E ele decide que o Kageyama vai ser rival dele, mas quando ele vai pro ensino médio, o Kageyama tá na mesma escola que ele, e aí meio que começa as aventuras dos dois pra serem meio que parceiros, entendeu? Tô fazendo um resumo bem básico, porque eu sou horrível pra fazer resumos, principalmente quando é de cabeça. Mas assim, a primeira coisa que eu tenho que dizer sobre Haikyuu é que eu comprei o mangá sem esperar nada. Tá? Eu comprei por curiosidade mesmo, porque eu tenho muitos amigos que gostam da série, elogiam muito. Kachan, um abraço. E assim, o pessoal costuma falar muito bem de Haikyuu, costuma elogiar muito, costuma falar assim que é uma série muito boa, que é uma série de esporte muito empolgante. E eu, apesar de ser uma pessoa meio sedentária demais, eu gosto de mangás de esporte. Eu gosto da vibe que eles passam, eu gosto da forma como os lemas do shonen são muito bem utilizados, né? O esforço, a amizade, a vitória, eles são muito bem trabalhados dentro desses mangás. E isso torna a narrativa muito boa. Eu sei que tem gente que prefere anime desse tipo de caso, mas eu gosto bastante, eu acho que funciona muito bem. E acima de tudo, eu acredito que a estrutura, quando bem trabalhada, ela funciona. E Haikyuu, ele é basicamente isso que eu tô falando. A estrutura é extremamente bem trabalhada. A forma como a gente vai vendo esse envolvimento do Hinata, né? Do Hinata, do Kageyama, com o pessoal da escola deles, é muito legal. Assim como o primeiro jogo treino, ele é muito dinâmico e muito bem feito. Ele funciona pra gente ter uma noção de que sim, o Hinata, ele pode amar o vôlei. Só que ele é um completo amador no rolê, mas com potencial imenso. E aí me lembra um pouco, mas bem vagamente assim, o Sakuragi, né, de Slam-Dunk, porque no começo o Sakuragi, ele, o cara era uma mula, mas ele tinha um potencial latente muito alto, né, pro basquete. E aqui a gente vê isso basicamente com o Hinata. O Hinata, ele quer fazer isso porque ele viu uma pessoa que também é baixinha e ele admirava muito, e aí nisso ele quer fazer isso, ele quer ser um grande jogador, só que ele não manja muito, e por ele não manjar muito do esporte, ele acaba meio que comendo bola, vamos colocar assim, até o momento que ele decide que sim, ele vai se tornar, que ele decide começar a aprender cada vez mais. Já o Kageyama, ele aprende o inverso, né? Porque ele aprende a deixar de ser tão individualista, ele vai aprendendo. Nesse primeiro volume já começa a perceber essas mudanças dos dois, então são pontos que não vira nem spoiler nem nada. Isso se desenvolve muito bem, isso caminha muito bem. E essa parte de roteiro encaminha muito bem. Também casa. Eu falei muitas coisas bem juntas, olha que legal. Isso também casa com outro fator que pra mim é positivo, que é o fato da edição ser big. Sei que tem gente que não gosta de big, mas eu prefiro 22 volumes do que 45. Primeiro porque é menos tempo. Segundo porque a história flui ainda melhor. Não estou dizendo que flui 100%, mas flui ainda melhor. Porque tipo assim, você pega, ao invés de você pegar cada volume, quando tem um cliffhanger bom, você já vê aquele cliffhanger sendo resolvido e você fica com a expectativa maior pro próximo. Especialmente porque Haikyuu, ele termina bem nos pontos bem chave. Isso é bem interessante. Quando você pega a edição Big que você for ler, você vai chegar ali no final do que seria o primeiro volume e você percebe que teve ali um gancho muito legal e você fica, uou, ainda bem que não acabou. Mas aí quando termina o capítulo 16, que fecha a edição, você já tá assim, uou, eu quero o volume 2, porque ele termina muito bom. E, mano, é uma obra que realmente vale a pena você ter. Assim, Paulo, eu não gosto de mangá de esporte. Meu, assiste o anime. O anime tá disponível na Crunchyroll com legendas em português. Tem todas as 5 temporadas da série. E, se não falha a memória, tem os ovas. Mas assim, assiste lá o anime, assiste tipo, os primeiros episódios da primeira temporada. Se tu curtir, vai lá, mano, e compra Haikyuu, aproveita, porque Haikyuu vendeu pra caramba a ponto de isso realmente esgotar em alguns lugares. A JBC já fez reimpressão e já mandou, então assim, é fácil você achar na Amazon, em lojas ao longo aí da cidade, né? Então, eu quero ver na Comics, vai ver na Comics, quero ver na Comic Boom, quero ver na Monstra, quero ver na Japorama, quero ver, sei lá, na livraria Leitura, quero ver, eu não vou falar nas grandes redes de livraria, porque enfim, mas assim, quero ver lá na Liberdade, nas lojas da Liberdade, Anime Hunter, na Shinozaki, etc. Vai lá, mano, e vê que muito provavelmente deve ter edição de Haikyuu. É um mangá que eu garanto que você vai curtir bastante, se você gosta de mangás de esporte, se você gosta realmente assim dessa ideia shonen de superação, porque é o que o mangá de esporte mais tem.
né? E eu realmente fui muito sucinto pra falar de Haikyuu e sou muito feliz com isso. Porque eu acho que não tem muito o que falar assim quando o assunto é história, mano. A história é boa. Se eu ficar entendendo aqui de história, eu vou ficar sendo redundante. Isso aí vai ser um saco pra vocês. Mas com relação à edição física, né? Vou falar um pouquinho, bem pouquinho, tá? Papel escolhido foi muito bom. Eu gosto do papel pólen, tá? O fato de ser big, como eu disse lá atrás, é bom porque tipo assim, a história anda melhor, funciona de uma maneira que realmente aproveita os ganchos deixados, ele consegue te deixar ainda mais empolgado, eu juro pra vocês isso, porque é como eu disse lá atrás, eu volto aqui, eu não tinha expectativa, eu fui porque realmente muita gente falou pra mim que era bom. E eu lembro que eu li na época, começou a sair, eu li muito por cima, tipo uns 2 capítulos assim, no Scam, mas meio que ignorei. E hoje em dia eu peguei pra edição da JBC com zero expectativa, zero os pensamentos assim de putz, vou me apaixonar. E mano, eu terminei a edição querendo a 2. Tanto que eu tô esperando só o do volume 2 sair pra ler. E sim, depois que eu ler, é bem provável que tenha assim um pilha de leitura sobre o volume 2, porque cara, é maravilhoso. É literalmente uma das melhores coisas que você pode ler esse ano. Eu só não vou dizer que é o melhor mangá do ano, porque tem algumas coisas melhores aí na fila, especialmente algumas que se Dona JBC lançar este ano ainda, já pegou meu top 1, mas vamos esperar. Mas assim, tem muita coisa melhorzinha, tá? Mas eu, tipo assim, pra mim, Raposão pega tranquilo um top 5, porque é bem divertido, funciona muito bem, e assim, eu gosto desse, eu admito, eu sou fã de Big, não gosto, não acho que todos os mangás tem que ter Big, Coffee Kuga, mas eu acho que é uma boa. Porque, tipo assim, quando a série já tá concluída, ajuda muito. Sabe, você saber que a série ela vai ser 50 volumes, vai tipo, é 25, vamos colocar assim. No caso de 45, vai ser a 42. É um bagulho que ajuda muito bem, assim, você ter uma noção e você já fica meio na expectativa de se sair no ritmo que eles estão querendo, a gente provavelmente evita aumentos e evita mais dores de cabeça. Beleza? Haikyuu, aqui já falado, aqui resenhado, e eu não vou falar nota porque eu não gosto de falar nota de nada, mas assim, é uma obra que autoestima minha aqui, ó, no talo, e tá de parabéns a editora. Vamos pra segunda obra agora, né? Vamos falar de Shaman King, porque ele vai vencer ou não, e vamos lá. Shaman King foi publicado na Weekly Shonen Jump de 96 a 2003, com 32 volumes, foi cancelado, todo mundo sabe disso. Em 2008 voltou com uma edição Kanzenban, né, e aí teve mais 33 capítulos para adaptar o final. Tretas do Takei com a Shonen Jump, com a Shueisha, fez com que ele fosse para Kodansha, ele levou Shaman King para Kodansha recentemente. E depois de um longo inverno, enfim, temos uma edição de Shaman King em nossas mãos. Se eu vou começar tirando o elefante branco da sala, que eu já falei nas minhas regras, então eu já tenho que tirar esse elefante branco logo no começo. O papel offset. Apenas isso, tá bom? Se você quer ouvir eu falar bem ou mal do papel, eu não tenho nada pra dizer. É offset, é o padrão de um offset bom. E aqui eu cabe o meu disclaimer, porque às vezes a gente fala que não gosta das coisas, e vai ter gente que vai falar, mas você não gosta? Como assim você não gosta? Mas o papel offset eu não gosto por um motivo muito simples. Eu costumo ler muito no ônibus e papel offset não é bom. Mas, cara, pra mim não é bom. A experiência de leitura com offset num ônibus em um dia de sol é horrível, é horrorosa. E eu digo isso não só pra mangá, eu digo isso pra qualquer coisa que você leia num busão. E se você consegue ler, meus parabéns, mas eu não consigo, eu não gosto muito, tá? Tanto que até os influencers aí que falam que o branco do celular é bom, também não é, horroroso. Mas aí é um direito seu, né? Você tem todo o direito de discordar de mim e estar errado. Brincadeiras à parte, tá? Que eu tô brincando. Brincadeiras à parte, vamos aí agora realmente focar em Shaman King, porque sem papel só tem pra dizer isso. E o restante das coisas que eu tenho pra dizer sobre Shaman King, fora da qualidade da história, eu vou falar adiante. Beleza? Vamos lá. Shaman King, como eu disse, tem todo esse histórico. Teve um anime na época do sucesso ali de 96, 97. Agora está tendo remake, que inclusive tem os 13 primeiros episódios na Netflix. E foi o melhor momento real assim para JBC relançar a obra. Ela vem num formato um pouco maior, né? Um formatinho assim um pouco maior que os mangás padrão da JBC. Vem com sobrecapa que
mano, é lindo, apenas isso. As artes atuais do Takei são maravilhosas. As artes antigas não são feias, mas assim, comparadas às atuais, as atuais, mano, dão um banho. Tão lindonas. Especialmente quando a gente olha que as capas são essas novas versões de arte, né? Então é muito legal. Um outro ponto que eu tenho pra destacar de Shaman King é que sim, relendo a obra eu percebi que assim, ela não envelheceu mal, pra mim pelo menos, tá? Eu não sei se você que está ouvindo isso sabe, mas eu tenho uma história com Shaman King que na época que eu fiz minha faculdade, que eu comecei jornalismo a primeira vez, eu ia na Gibiteca, ali do Centro Cultural de São Paulo, e eu pegava Shaman King para ler. Foi nessa que eu li Shaman King inteiro, né, nos meio tanco. E quando eu terminei, na verdade inteiro não, eu li boa parte, porque depois eu saí, daí parei de estudar lá e aí eu parei de pegar. Eu fui até o 42, que dá o volume 21 ali, né. E aí o restante eu fui lendo, acabei lendo em 2015 por scan, que eu falei, não, eu tenho que terminar isso e eu terminei. E aí eu li todo o final do mangá, eu li a parte Kanzenban, então eu conheço bem a história, sei o que me aguarda, assim como eu torço para que você que está ouvindo isso ajude, mano, porque, velho, a gente já vai ter Shaman King e Shaman King Zero, eu quero muito que venha o Flowers, cara, o Flowers eu quero que venha, porque o final do mangá faz todo sentido pro Flowers, entende? E é uma obra que, particularmente falando, eu acho bem legal. Tá, Paulo, mas você vai puxar saco agora do Shaman King? Cara, não é puxar saco, é que realmente é muito bom. Shaman King é uma obra que ela realmente é, tipo, empolgante, ela realmente funciona, ela realmente é aquele tipo de obra que você acaba gostando muito. Tá, pra quem não conhece, a história é focada no Ryo, né, que é um garoto que morava no interior e vem pra grande cidade de Tóquio. E nisso, o nosso narrador, que é um Manta, conhece o Ryo assim e descobre que o Ryo vê espíritos. E aí quando o Manta é introduzido à história, né, que o Ryo explica o que é ser um rei xamã, explica tudo isso. Ele explica que ele veio pro Japão para treinar referências de xamã, que ele quer ser um rei xamã, e assim vai indo. A gente vai conhecendo ao longo da história outros personagens que também têm esse desejo. A gente vai descobrindo o passado do Ryo e diversos outros pontos que tornam a história realmente inesquecível. É muito interessante esse ponto. E da forma que eu tô falando, talvez você fale, nossa, Paulo, você está sendo falso. Não, eu realmente gosto, eu realmente acho legal a forma que, assim, eu acho legal a forma que o Ryo desenvolve amizade com o Manta, a forma que as coisas são explicadas, né? Porque o Ryo explica em diversos momentos, assim, que aquele jeitão dele todo tranquilão é porque ele precisa... Não é que ele explica, né? Eu tô me perdendo aqui. Não é que ele explica, é que em dado momento ele fala que pra ele conseguir fazer essa incorporação, o Manta deduz, na realidade, é que pra ele fazer essa incorporação, ele precisa estar sempre calmo, por isso que ele é muito tranquilo, para que ele consiga real ter um contato bom com os fantasmas e afins. Também tem momentos na série que explicam muito bem alguns detalhes, né? Dentre eles, as diversas habilidades que o Ryo ganha toda vez que ele incorpora um fantasma. Assim como quando vai aparecendo os vilões. Nesse primeiro volume, por exemplo, a gente vai até a aparição da irmã do Tal Ren. Então é bem interessante você ir vendo como cada personagem tem um jeito próprio, como cada personagem evolui ao ter contato com o Ryo, né? Muda um pouco o seu jeito. O jeito como o Ryo tem medo da Ana, porque é muito divertido esse ponto. Como a amizade do Ryo e do Manta se desenvolve, porque esse é um ponto muito legal. É um ponto onde você realmente começa a perceber que o Manta, que era o nerdola que se excluía ali da galera, ele começa realmente assim se desenvolver. Então assim, é algo que funciona muito bem, é algo que realmente gera um interesse no leitor, porque cara, é muito legal você pegar um shonen noventista e ver que sim, há um trabalho em desenvolver uma amizade. Ah, Paulo, mas o começo é meio forçado. Mano, pensa assim, a Shonen Jump na década de 90, ela precisava de obras que também fizessem sucesso muito rápido. E essa fórmula Jump, ela é uma coisa que não é necessariamente muito boa, porque você tem que entregar tudo logo no começo. Eu não sou favorável à ideia de você entregar tudo. Eu acho que é bom você entregar um ritmo bom, mas tipo, fazer que nem a Jump fazendo os primeiros capítulos, que é literalmente construir um cenário. Faz até hoje, na realidade, né? Isso que a Jump faz. Que é construir um cenário, mas já criar os personagens, já criar um vínculo, etc. É muito acelerado, óbvio. Então, tipo assim, tem detalhes que você realmente tem que sentar, analisar e falar, isso funciona, isso não funciona. E aí vai de cada um. Pra mim, eu acho que funciona muito bem isso.
Assim como eu acho que, sim, nós temos personagens muito interessantes dentro do Shaman King, e nós temos vários outros pontos que eu acho positivos, né? Até os momentos engraçados são muito funcionais. Então, assim, é uma obra que ela é muito boa pra quem gosta de shonen noventistas, pra quem tá procurando um shonen assim, mas ao mesmo tempo ela não é uma obra pra quem tem muita expectativa. É bom que você leia Shaman King, mas não leia esperando a Coca-Cola no deserto, e sim que você espere algo mais pé no chão, algo mais firme, algo mais interessante mesmo, uma aventura. E não crie expectativas demais. Eu acho que Shaman King ele tem essa chave que é a não criação de expectativa. O quanto mais pé no chão você for, melhor é para que você aproveite a obra. Isso eu digo para vocês com base em já ter lido tudo. E não estou falando pra você, não acredite que a série é boa. Mano, a série é muito boa, mas assim, não adianta você ir com sede ao pote esperando que assim a série seja o concurso, ou até mesmo que no final da série ocorra uma revelação muito divina, ou que o desenvolvimento seja muito masterpiece. Seria um bom desenvolvimento, existem bons personagens, é uma série muito boa, mas sempre tem um mas nesses casos. Mas é uma série que eu não recomendo sede ao pote. Eu recomendo que você vá com calma, você vá degustando, porque é uma aventura muito gostosa de acompanhar. E mais do que isso, ver como os personagens evoluem. Porque sim, eles evoluem muito. Se você tá vendo anime, muito provavelmente você já deve ter percebido isso, que existem essas evoluções. Então é legal que você assista, tipo, num ritmo que você se sinta confortável para ver essa evolução. Você assista não, que você leia. Entendeu? E contando ainda por cima que essa edição nova da JBC, ela é uma edição que tem 392 páginas, ela é um 2 em 1, que vai pegar toda a reedição que a Kodansha fez. Então assim, serão 17 volumes, 17, 18 volumes. Por que, Paulo? Porque a reedição da Kodansha, ela tem 3 volumes a mais. A edição antiga ela tinha 32 e a nova edição tem 35. Inclusive, se você entrar depois de ouvir esse podcast na Comixology e olhar a versão americana, você vai ver que a versão americana do digital ele é em 35 edições. Justamente porque o digital da Kodansha USA, ele é um digital que é dividido, é um digital de tanco. A versão física deles é um 3 em 1, se não me falha a memória, mas a edição digital é edição tanco. Aqui no Brasil ainda não saiu a edição digital, tá? Isso é sempre também bom fazer essa menção. Ainda não saiu, eu espero que logo mais a JBC lance o digital. E especialmente se eles conseguirem lançar junto com o Zero, eu vou ficar ainda mais feliz. Mas assim, eu espero que eles lancem logo também o digital, porque aí ajuda a tornar ainda mais expansiva essa franquia boa, né? Porque Shaman King é muito bom. Pra mim, pelo menos, eu acho muito divertido. E eu acho que você tem que dar uma chance e sim, ler. Daí alguém vai falar, nossa Paulo, mas por que ler? Porque, cara, só você lendo que você vai perceber o quão divertido é. Mas assim, Shaman King é uma coisa muito legal. Eu recomendo. Tá, e esse eu realmente recomendo. Não que eu não recomendasse, mas vocês entenderam. Eu recomendo pra caramba, assim, os dois, né? Esses dois primeiros eu recomendo muito que vocês leiam e tirem suas conclusões. Não fiquem, meu Deus, mas eu não gosto disso. Putz, eu não gosto de mangá de esporte. Mano, tem Shaman King que é porradinha. Putz, eu não gosto de porradinha. Tem Haikyuu que é esporte. Putz, eu não gosto de nenhum. Vou deixar uma terceira dica muito por cima. Quem vai ler X-Switch Home. Porque tem podcast aqui, tá aqui embaixo o link, tá? Pra vocês irem ouvir. Meu, opção pra você ler mangá atualmente, principalmente desses novos que a JBC tá lançando, você tem uns montes. Tem Kamen Rider Kuga, parça, que vai sair. Tem Inuyasha pra você que é saudosista. E assim vai indo, vai ter Buda esse ano, tem Princesa e o Cavaleiro que tá saindo. Se tudo der certo, teremos Náusea, eu torço pra termos My Broken Mariko ainda esse ano. Mas teremos diversas obras. Tem diversas obras na JBC e teremos, então assim, mangá JBC pra você ler, você sempre terá, isso é um fato, tá? E assim, é legal você também dar uma conferida nesse volume inicial do Shaman King, porque ele é um primeiro volume bem interessante, ele apresenta bem o universo e sim, ele dá uma margem muito legal pra gente saber o que esperar nos próximos. Então, só complementando e retificando o que eu já disse, leiam Shaman King e leiam Haikyuu,
tá? E aproveitando também, comenta, né, na minha postagem do Instagram ou até mesmo no meu Twitter o que vocês acharam dos dois, se você já leu, se você não leu, comenta o que vocês esperam na leitura. Se vocês quiserem adquirir, o link fica aqui embaixo também, eu vou deixar um link aqui embaixo para vocês irem lá e comprar, se vocês quiserem, lá na Amazon, porque aí pelo menos você também já aproveita, tá bom? E sim, voltando novamente, teremos outras editoras, obviamente, né? Mas assim, fica aberto espaço também para o pessoal da JBC que quiser comentar, né? Eu não falei muito, né? Eu acabei falando assim das edições. Eu pretendo nas próximas falar um pouco mais, expandir um pouco mais. É que é o primeiro, então eu tô tentando fazer de uma forma mais contida e ainda assim falei pra caramba, tá? Mas fica aí aberto que assim que possível eu pretendo falar de Inuyasha, pretendo falar... Vou pegar os 3 lançamentos que virão aí agora, né? Os 4, né? Vou pegar os 4. Pretendo falar de Inuyasha, pretendo falar de Demon Destruction, pretendo falar Kamen Rider Kuga com toda certeza. JBC, se você, e aí fica meu recado pra JBC, se JBC quiser me ceder um Kuga 1 pra eu resenhar, eu aceito. Kamen Rider Kuga, faço propaganda de graça. Mas Kamen Rider Kuga é óbvio, gente. Eu sou uma pessoa muito fã de Kamen Rider. Eu acho que se você acompanha comentando do tempo que eu tô falando que eu tô desse retorno, vocês já perceberam que de toda a terceira temporada teve pelo menos 5 episódios de Kamen Rider. Eu acho que isso ficou meio óbvio que eu sou fã de Kamen Rider. E deve vir um próximo episódio, uns 2 próximos episódios aí de Kamen Rider logo menos, tá? Já deixando avisado vocês. Mas assim, se a JBC quiser ter algum material pra gente também fazer resenha, estamos aí à disposição. Mas assim, virá sim, obviamente, sobre Inuyasha, um pilha de leitura de Inuyasha, pegando tudo isso, até mesmo um cast separado de cada um deles, né? Inuyasha, DDD, Kuga, Princesa e o Cavaleiro, e até mesmo o que vier mais adiante. Inclusive, JBC, se você lançar mais Broken Mariko esse ano, a gente tem um episódio esse ano sobre a série, sobre a obra, mano. Então, me ajuda a te ajudar aí, tá? Então, assim, gente, comenta o que vocês acharam, se vocês gostaram do formato, se vocês esperam outras coisas, porque sim, é um formato que eu pretendo expandir pra vídeo, mas pra expandir pra vídeo eu preciso arrumar um horário decente, porque meus horários estão uma zona. Mas assim, esses episódios aqui, eles sempre irão aos sábados, tá? Pilha de leitura, ele sempre sai aos sábados. Pode ser que às vezes intercale com outras coisas, mas geralmente o foco deles são aos sábados, porque aí sábado você tá em casa, tá mais de boa, às vezes tá procurando alguma coisa pra ler ou assistir, então aí ó, já deixo pra você a dica do que você pode ler e até mesmo do que você pode assistir, porque ambas séries têm anime. Beleza? Então, como eu disse, minhas redes sociais estão aqui embaixo, o meu Twitter, que é o Paulo_Raposo, meu Instagram, o SR_Raposo, meu Tell Me, pra você ir lá. Ah, Paulo, eu quero falar com você, eu quero te perguntar alguma coisa, mas eu não quero perguntar me mostrando. Pode perguntar em anônimo lá. Eu respondo, às vezes eu demoro, mas eu respondo. Geralmente estou respondendo tudo nos finais de semana, mas estou respondendo. Então assim, vai lá e pergunta. Ah, Paulo, eu quero conhecer esses outros projetos. Tem o meu canal do YouTube aqui embaixo, de Raposo, que eu volto logo mais, né, com os vídeos. Meus textos estão no Instagram, estão no Behance, que eu não coloco meu Behance aqui, eu tenho que começar a colocar. E o podcast, eu comentando, ele é um podcast semanal, então ele pode ter de 1 a 3 episódios. Eu espero conseguir manter aí a frequência de 3 episódios, porque é bacana. Mas se não tiver 3, vai ter pelo menos 1 aí pra vocês aproveitarem. 2, né, porque esse é fixo, então terá 2. Certo? Mas também lembrando que o Comentando ele é um podcast que está no Spotify, Google Podcast, Deezer, Amazon Music e Apple Podcast. E é hospedado no Anchor, então tem diversos outros locais diferentes. Indica o podcast para um amiguinho. Se você da editora JBC está ouvindo esse podcast, comenta aí o que vocês acharam, gente. Eu vou gostar de ver a opinião de vocês da editora. Certo? A opinião da editora é super importante. A do meu ouvinte é extremamente importante, da editora também. E da editora, porque é a editora que traz o mangá, né? Se os caras falarem que gostou do meu trabalho, eu vou ficar muito feliz. Mas enfim, gente, não deixa de comentar, tá? Até terça-feira, com o próximo episódio. Um abraço e nós fomos!